Olá, pessoal. Meu nome é professora Cássia Coutinho. Então, vou corrigir uma questão envolvendo calendários desse ano da FGV, tá, gente? Se você já me acompanha, quando eu falo em calendários, eu costumo chamar isso aqui de probleminhas, tá? Que é uma coisa muito famosa aí, que está na atualidade, que são questões que, às vezes, eu não tenho uma teoria, não tenho uma regra por detrás, né? Mas que estão sendo bem cobradas aí dentro das provas que envolvem raciocínio lógico, tá? Então, você tem algumas bancas que gostam muito, por exemplo, o Consulplan gosta bastante, a própria FGV, você tem várias questões, a IDECAM é uma banca que cobra mais. Por ironia, eu posso falar algumas que cobram bem menos. FCC, CESP, ESAF, são bancas que, apesar da FCC amar a parte de probleminhas, nessa parte de calendário, proporcionalmente a outros assuntos e outras bancas, ela cobra um pouquinho menos. E aí, nessas questões de probleminhas, gente, nesses calendários, essas questões assim, o que vale muito é o seu treino e qual é a melhor técnica de resolução. E isso é que vai fazer total diferença aí na sua aprovação, perfeito? Então, bora aí resolver mais uma questão de raciocínio lógico e matemática. Gente, coloca aí. Bom, então nessa questão ele fala assim, ó. Elma comprou uma caixa com 6 dúzias de comprimidos de um complexo vitamínico e tomou um comprimido por dia até terminá-los. Se Elma tomou o primeiro comprimido em uma segunda-feira, o último comprimido que ela tomou em uma... Show de bola. Bora aqui. Então, gente, basicamente, ele vai te dar uma data, um dia da semana, e vai falar assim, ó, essa data ocorreu tal dia da semana e qual que é o próximo aí. Voltando um pouco aí, ele fala que ela tomou 6 dúzias de comprimido. Então, vamos lá. Então, o número de comprimidos aqui, tomou 6 dúzias, então é 6 vezes 12, teve 72 comprimidos. Que neste caso, ele fala de um complexo, tomou um comprimido por dia. Logo, o tratamento durou 72 dias, ok? Então, ou seja, neste caso, como foi um por dia, o tratamento durou 72 dias, né? Então, já só esquematizar aqui. Então, ela vem cá e fala o seguinte, que ela iniciou, né, o tratamento em uma segunda-feira. Então, ela tomou o primeiro comprimido na segunda e ele quer saber o último, ou seja, o término do tratamento. Então, iniciou numa segunda e quer saber, né, qual dia da semana que ela vai terminar. Gente, a grande dica aqui é a gente pensar na quantidade de semanas inteiras. Cassinha, eu fiz o seguinte, eu saí contando na munheca. Pode? Pode. O problema é que imagina que ele te desse lá 1.440 remédios. Você vai contar na munheca? Então, aqui, como é 72, gente, mais ou menos 2 meses e pouco, até rolava de você contar na munheca? Sim. Agora, se ele te desse um número maior, aí, filho, você está lascado. Então, gente, primeira dica aí da tia Cassinha para vocês. Sempre tenta aproveitar as questões ao máximo. Às vezes, aquela questão dá para você fazer na munheca. Mas se ele te der um valor mais alto, você não consegue fazer. Então, você tem que pensar um pouquinho, sem muita taradice, naquele e se. E se ele me desse um número mais avantajado, como eu faria? Fechou? Então, tá. Primeira coisa aqui, a gente não vai usar muito, mas a gente tinha que lembrar o quê, gente? 30, 31, tinha que dar dessa ideia aí. Quando ele põe data, né? Janeiro, fevereiro, março, tinha que lembrar disso. Nesta questão, não preciso. Então, o que nós vamos fazer? Vou pegar o meu 72 e vou dividir por 7. Por que por 7? Porque uma semana tem 7 dias. Então, 7 por 7, gente, dá 1, que dá 7, sobra resto 0. Desço o 2. Gente, quando eu desço esse 2 aqui, ele não é resto ainda. Não dá para dividir, eu acrescento um 0 no quociente e desço o próximo. Como não tem próximo, ele passa a ser meu resto. Cuidado com essa conta. Então, significa que eu tenho 10 semanas completas e sobram quantos dias? 2. Na minha contagem, está inclusa segunda-feira? Tá, porque está dentro dos 72 dias. Então, isso daqui está incluso. Por que está incluso e por que eu estou te falando isso? Porque eu vou começar a minha contagem de onde?
da segunda-feira. Então, eu vou pensar na minha semana assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Suponhamos que ele tivesse dito que aqui foi uma quarta-feira, eu começaria minha semana na quarta. Se ele falasse que foi o sábado, eu começaria aqui no sábado. Anota essa dica que é importante. Não foram 10 semanas? Então, é como se eu fizesse assim, ó, 1, 2, e se eu continuasse aqui, eu ia chegar na 10ª, o quê, gente? Semana completa. Então, é isso que eu preciso entender. Comecei na segunda, eu tenho 10 semanas completas. Mas eu tenho mais 2 o quê? Dias. Aí esse é que a gente conta na munheca. Mais 2 dias, então eu parei em uma terça-feira. Então, na terça-feira, eu tenho o término do meu tratamento lá, o tratamento da Laura, se não me engano. Fechou, galera? Então, qual que é a dica desse tipo de questão? É a gente achar o intervalo total de dias, dividir por 7. Eu vou achar o total de semanas completas. Então, eu vou começar nessa parte aqui. E esse cara que sobra, eu faço na munheca. Sobrou 2 dias, então eu vou caminhar 2 dias aqui. Perfeito? Então, resposta da questão, letra B de bora turbinar os seus estudos de raciocínio lógico e matemática, ok? E uma outra dica aqui, lembrando que eu disse, eu comecei aqui na segunda, porque esse número está incluso, está dentro dos 72 dias, e se aqui fosse qualquer outro dia, eu começaria a minha semana desta forma. Fechou? Show de bola. Gente, questão desse ano da FGV para a área bancária, né? Então tem que ficar de olho aí, tá? Então, repara que assim, aqui esse tipo de questão, tanto com cursos mais elaborados, é um tipo de questão que transita em várias áreas, tá? Quer aprender raciocínio lógico e matemática de vez? Quer parar de perder o medo? Então, vem com a tia Cassinha, vem comigo, entra lá no site www.cassiacoutinho.com, que eu tenho certeza que você vai achar um curso que é ideal para você. Se tiver dúvida, gente, entre em contato comigo através das redes sociais, no nosso telefone, né, de WhatsApp, enfim. Entre em contato para a gente poder trocar uma ideia para você, né, para eu poder te orientar. Ó, esse curso é melhor, esse aqui não dá, esse aqui está no seu perfil, porque a gente sabe que cada aluno está num perfil diferente e tem uma necessidade diferente, ok? Aproveita e inscreva aí no nosso canal do YouTube para você ficar, né, sempre por dentro das novidades, fechou? Então, fiquem com Deus, bons estudos e, ó, juntinho rumo à sua aprovação. Tchau, tchau.